Esse artigo é um artigo que a gente mostra a influência do tálamo anterior na formação de memória de medo a um coespecífico. Esse artigo foi publicado no Behavioral Brain Research, né? E ele é de uma sequência de artigos que nós estamos publicando. E o que a gente quer ver com esses artigos, essa série de artigos, inclusive esse artigo que o Miguel fez, é entender os mecanismos neurais da formação da memória de medo quando eu faço uma ameaça ou de um predador ou quando eu faço uma ameaça de um coespecífico agressivo. Então seria uma agressão social. O indivíduo sofre uma agressão social, ele sofre uma derrota social, uma briga, e ele vai se lembrar dessa briga, porque isso é um evento marcante na vida dele. Na verdade, a derrota social é um dos eventos mais marcantes da vida do indivíduo, é o que estabelece a questão de hierarquias e tudo mais, e isso é um fenômeno extremamente importante para o animal ter memória disso. E saber onde é que mora o dominante, para ele não ficar indo lá porque ele vai apanhar de novo, saber onde que ele se encontra no espaço, saber qual é o contexto que aquilo está associado. Isso daí é um paradigma que já vem sendo usado há muito tempo, que é o paradigma residente-intruso. Então, qual que é a base desse paradigma? A gente vai colocar um determinado animal numa determinada caixa, essa caixa vai ser, depois de um tempo, ela vai ser identificada como território. E esse animal vai ter um comportamento de territorialidade que se expressa de forma agressiva. Então, quando eu pego um animal exposto a um predador, ele vai ter naturalmente um medo. Ele entra em congelamento, ele foge. E quando ele encontra um coespecífico, indivíduo da mesma espécie, que o agride, ele sofre uma reação que é um congelamento também. E ele mostra uma outra coisa que é interessantíssima, que é a postura de submissão. Ele fica deitado de costas, e para evitar que o outro o agrida. Porque quando ele mostra a submissão, ele mostra a barriga para o outro, assim, eu estou me rendendo, não me ataque mais. E normalmente o bicho ele não ataca a barriga, ele vai no flanco para atacar o rato, né? Então quando ele faz isso, isso coíbe um pouco a agressão do coespecífico. E isso é uma resposta que eu chamo de inata, o animal ele nasce sabendo isso. Agora, depois dessa resposta inata, quando ele é exposto à primeira ameaça, quando eu vou colocar ele de novo naquele ambiente que ele sofreu aquela ameaça, ele tem medo daquele ambiente. Então ele tem uma memória de medo contextual, ao contexto. Seria isso. E aí ele apresenta um comportamento de evitação daquele ambiente. Ou de análise cautelosa do ambiente, que é um comportamento chamado de avaliação de risco. E isso é uma formação de memória, isso é um processo de formação de memória. Então o que a gente identifica seriam as regiões do sistema nervoso que estão processando essa derrota social, para onde que elas mandam essa informação para ser formada a memória. Então essa memória ela é guardada na amígdala e no hipocampo. Então, qual é o caminho que eu tenho de processamento, que acontece aí, para que essa informação chegue na amígdala e no hipocampo para que forme a memória? E é isso que a gente estudou nesse trabalho. Então, o caminho que isso está fazendo. Então, esse caminho envolve esse núcleo do tálamo.